Olá, eu sou o Jonathan, o seu professor de Educação Física. Hoje iremos revisar o nosso conteúdo de jogos. Começaremos essa aula conceituando o jogo. O jogo é toda e qualquer atividade em que haja a figura de um jogador, e onde as regras podem estar restritas a um ambiente ou de estar apresentadas de forma livre. Temos aqui algumas figuras de alguns jogos. Os jogos possuem certo número de características comuns que permitem que sejam classificados como elementos de um jogo, como, por exemplo, a figura de um jogador, de um adversário, a interatividade entre os jogadores. No jogo devem existir regras, devem existir objetivos, condições de vitória, empate e derrota, e ser uma forma de entretenimento. Agora vamos falar em relação ao número de jogadores. Vamos classificar aqui então jogos individuais, aqueles onde só compete um jogador em oposição a outro jogador. Sua vitória só depende de seus esforços. Veja alguns exemplos de jogos individuais. Temos o jogo da velha, o ping-pong, o xadrez e o futebol de botão. Agora vamos falar sobre jogos coletivos. São aqueles em que compete pelo menos 2 jogadores por equipe. Nesse tipo de jogo, um depende do outro para alcançar o objetivo de jogo. Veja alguns exemplos de jogos coletivos: o futebol de rua, o vôlei, a queimada. Se pensarmos em jogos coletivos, temos aqueles em que os jogadores das equipes se enfrentam diretamente, procurando a cada ação alcançar os objetivos do jogo, como o gol, no futebol, ou a cesta no basquetebol, e evitar ao mesmo tempo em que os jogadores da outra equipe alcancem a mesma finalidade. Temos também jogos coletivos em que as equipes cooperam entre si para um objetivo comum. É o que nós vamos ver agora. Vamos agora diferenciar essas duas essências, distintas de jogos. A começar pelos jogos cooperativos, que são dinâmicas de grupo, que têm por objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. No jogo cooperativo, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro e não como um adversário. Sendo assim, faz com que as pessoas aprendam a se colocar no lugar do outro e não priorizar apenas o seu lado. Aqui temos o nó humano, temos essa atividade em que o objetivo é passar o bambolê entre as pessoas sem que elas se soltem as mãos. E também temos essas atividades em que todos devem cooperar entre si para conseguir colocar este lápis dentro dessa garrafa PET. E os jogos competitivos, que o principal objetivo é conquistar a vitória e estimular a competição entre os participantes. Os participantes dos jogos competitivos consideram os outros jogadores como adversários, enquanto as pessoas envolvidas em jogos cooperativos relacionam-se os outros como jogadores, como parceiros. Temos aqui o tacobol, roubo-bandeira e as corridas. Então esses são exemplos de jogos competitivos. Agora vamos fazer um comparativo entre jogos cooperativos e jogos competitivos. Nos jogos cooperativos, todos ganham. Já nos jogos competitivos, alguns ganham. Nos jogos cooperativos, ensina a ter senso de solidariedade. Jogos competitivos estimula o individualismo. Nos jogos cooperativos, todos participam. Já nos jogos competitivos, alguns são excluídos. Nos jogos cooperativos, temos objetivos comuns. No outro, os objetivos são exclusivos. Nos cooperativos, estimula o compartilhar e trabalho em equipe.
Os competitivos estimulam a desconfiança e a individualidade. Os jogos cooperativos criam pontes entre as pessoas. Já os jogos competitivos criam barreiras entre as pessoas. Pessoal, vimos que nos jogos cooperativos aprende-se a considerar o outro como parceiro. Reforça-se a confiança em si mesmo e nos colegas. Acontece um aperfeiçoamento pessoal e coletivo. O jogo cooperativo, ele busca aproveitar as condições, capacidades, qualidades ou habilidades de cada indivíduo e aplicá-las em um grupo em prol de um objetivo comum. Os jogos cooperativos geram motivação, alegria, participação, respeito às diferenças, união, criatividade, atitudes de empatia, solidariedade e comunicação. Já os jogos competitivos também têm seus proveitos, como o desenvolvimento de habilidades motoras, foco, disciplina, controle emocional e a concentração, além dos benefícios comuns, das atividades físicas. A nossa aula chegou ao fim, espero que tenham gostado. E deixo para vocês uma mensagem. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.